Olá, galera do Mengão, legal? Galera, amanhã é dia do Mengão, o Mengão joga aí a sua partida no Maracanã, é a partida decisiva, precisa ganhar a partida com uma boa vantagem aí, acima aí de, no mínimo aí 2-0, para poder garantir a sua classificação na Libertadores, senão pode se complicar a depender do resultado da LDU, né? Então precisa o Mengão ter essa preocupação aí amanhã às 9h30 no Maracanã. A boa notícia é que a partida é no Maracanã. Galera, falar também um pouquinho sobre a seleção brasileira. Aí a Celefra aí, o Carlos Ancelotti levou 5 jogadores do Mengão e a maioria ali da defesa do Mengão, as 2 laterais, os 2 zagueiros do Mengão e mais o Gerson. Não sei se recupera a tempo de ir para a seleção. O Gerson saiu machucado, torceu o joelho numa dividida entre ele e o jogador do Palmeiras. Então o Gerson aí pode ser dúvida, mas está convocado, galera. E amanhã também o Carlos Ancelotti vai estar no Maracanã para assistir essa partida junto ali com o Vinícius Júnior, convidado de honra no Maracanã. O Carlos Ancelotti vai estar nessa partida, também observando ali os jogadores do Mengão no Maracanã, galera. Notícia sobre Bruno Henrique, galera. A audiência vai ser remarcada. Bruno Henrique teria que se apresentar ontem para uma audiência ontem no Rio de Janeiro. O jogador não compareceu. Segundo as informações, a audiência estava marcada no horário do treino do jogador. O jogador se diz também foi confuso a marcação dessa audiência. Marcaram para de manhã, depois marcaram para tarde, depois marcaram para de manhã de novo. E depois eu acho que mudaram a audiência para a tarde. O jogador não compareceu e seus advogados pediram aí que seja marcada uma nova audiência com o Bruno Henrique. Então o Bruno Henrique aí vai participar sim da audiência. Não é que o jogador não está fugindo da audiência, mas o jogador precisa ter aí a certeza da data aí e o horário da audiência para que ele possa fazer seu trabalho no Mengão e comparecer à audiência, galera. Até então os advogados já pediram uma nova marcação da audiência e deve aí ser marcada uma nova audiência para o jogador ser comunicado um horário que não atrapalhe o treino do jogador, galera. Depois da boa vitória, galera, sobre o Palmeiras também, uma grande vitória na casa dos caras. Então assim, partida fora de casa é muito importante também, fazer resultado fora de casa, fazer o dever de casa. Era uma preocupação da torcida do Mengão, mas o resultado fora de casa é um resultado muito extraordinário, galera, porque já perdeu ponto dentro de casa para o Internacional, está muito bem. E o Mengão aí voltou a ficar na segunda liderança. Se não ganha do Palmeiras, teria complicações. As equipes avançaram, Cruzeiro, Fluminense, Bragantino, todo mundo aí fizeram um resultado aí e chegaram ali se aproximando ali do Mengão, galera. A vitória do Mengão ajudou também o pelotão de baixo, as equipes ali que estão chegando ali na tropa da frente ali, que é o Palmeiras. Então a galera encostou legal no Palmeiras, cara. As notícias, galera, sobre Matias Vinha. O jogador está treinando já. Possivelmente o jogador deve estar no banco nessa partida, como também o jogador Alan. O jogador está já à disposição do Felipe Luiz, está treinando com o grupo e deve aí ser presença nessa partida no Maracanã contra uma decisão, galera. Uma decisão amanhã. Espera que o Arrascaeta esteja inspirado de novo. Não jogou muito contra o Palmeiras, mas é assim mesmo. São um jogo grande, jogo que poucas oportunidades aparece. Quando apareceu, o Mengão tratou ali de cuidar, de marcar ali o seu jogo com Ayrton Lucas e com Arrascaeta. Muitas reclamações, galera, dos dois lados.
cobra um pênalti do goleiro do Palmeiras sobre o Léo Ortiz, mas também eles cobram que o Léo Pereira ou o Léo Ortiz teria feito pênalti no Vitor Roque. O Vitor Roque adora se jogar, é uma estratégia dessa. O Arrascaeta se jogou? Sim, se jogou. Dá para ver que o jogador desiste de ir atrás da bola e prefere se jogar. Mas ele foi seguro pelo zagueiro ali, o zagueiro Murilo, segurou o jogador. Na dúvida, o VAR chamou o juiz à revisão, ele decidiu marcar o pênalti. O Arrascaeta ali marcou. O Palmeiras botou pressão para cima do Mengão, mas o Ayrton Lucas foi lá e finalizou, encerrando ali, os pra cá ali, com 2-0. Muita reclamação do treinador do Palmeiras, do seu auxiliar, falando que o Flamengo ganhou por causa do jeitinho brasileiro. Não é jeitinho brasileiro, galera. Todos tiveram sua vantagem. A primeira vantagem que foi dada foi um pênalti para o Palmeiras, onde o Varela não estava dentro da área do Mengão. Um lance fora da área e o juiz marca pênalti a favor do Palmeiras, e como se o jogador estivesse dentro da área. Ele não tinha essa certeza. O Rossi fez um defesaço em 2 lances, defendendo o pênalti e depois pegando ali a sobra também do garoto Estevam. Então o Rossi vem pegando muito com a camisa do Mengão. Acho que é uma das melhores fases da carreira do jogador. O jogador está num grande momento goleiro, e o Rossi aí salvou o Mengão ali no lance do pênalti. Não foi pênalti, tiveram ali 5 minutos para chegar a uma conclusão que se foi ou se não foi, porque não estava fácil. Então decidiram ali aplicar a punição e marcar o pênalti contra o Mengão. E o Varela, que se envolveu nessa confusão, o Varela jogou demais, jogou na lateral, depois foi para o meio de campo e deu conta do meio de campo. O Mengão melhorou muito com a entrada do Varela, com a passagem do Varela da lateral para o meio campo. Então o Varela aí jogou muita coisa. E sobre a seleção e jogadores convocados: lateral direito Léo Ortiz, Danilo, Alexandre e Gerson. Para o Flamengo não é legal essas convocações, galera. Por mais que a torcida colocar 5 jogadores na seleção brasileira, poderia o Pedro estar nessa, mas não está nessa convocação. O jogador está voltando de lesão também. O Ancelotti está na reserva do Mengão, o Ancelotti deve ter avaliado isso também. E a questão ali que ainda tem convocações para o Dela Cruz, Arrascaeta, que vão ainda ser convocados para a seleção uruguaia. Então não é simplesmente uma convocação ali só dos 5 jogadores que atuam pelo Mengão. São jogadores que vão da seleção uruguaia, também vão ser convocados ainda. O jogador do Equador, o Gonçalo Plata, que também vai ser convocado para a seleção do Equador. Pulgar não foi convocado por motivo de o jogador estar machucado. Então o jogador Éric Pulgar está fora de convocação. Mas é muito desfalque para o Mengão, envolvendo ali, por mais que vai parar ali a data FIFA, era um período que o Felipe Luiz ia preparar a equipe para o Super Mundial aí. Então ele vai ter ali essa dificuldade desses jogadores. Nada ali, são 8 jogadores fora do elenco. Fora a divisão de base aí, seleção sub-20, que alguns jogadores foram pedidos para não... o Flamengo pediu para não ir. O João Vitor, o Alacian, não fosse convocado a seleção sub-20, por motivo precisa dos jogadores para compor o elenco ali do Mengão ali na parte de cima. Então são desfalcados. Tem o Ayrton Lucas no lugar do Alexandre que jogou demais no domingo. Havia uma preocupação em marcar o Estevam, mas o Alexandre deu conta do recado e tomou conta ali da lateral esquerda do Mengão, né?
um assunto a tratar também, galera, sobre essa questão ainda envolvendo Cristiano Ronaldo. Segundo o pessoal aí da Conmebol, Cristiano Ronaldo vai jogar o Super Mundial. Estão praticamente oferecendo o Cristiano Ronaldo para alguma equipe aí. Só que quem vai pagar o salário do Cristiano Ronaldo, que é um alto salário. Ele deu baixa lá, tá sem clube no momento, como o Neymar também aí tá procurando um jeito aí de jogar o Super Mundial. E Neymar, aliás, que ficou fora aí da convocação aí, galera. O Ancelotti não levou o Neymar. Segundo informações, ele faz parte de uma pré-lista aí com 53 jogadores, mas não apareceu como oportunidade ali para estar presente. Também o jogador Rodrigo do Real Madrid, o Carlos Ancelotti trabalhou com ele há muito tempo, não convocou o jogador. Então precisa saber por que o Ancelotti não convocou o Rodrigo. Está na pré-lista, o Andreas foi convocado para o lugar. Qual o motivo? Era um jogador titular do Real Madrid, por que esse jogador não esteve aí presente nessa lista ali do Carlos Ancelotti? O jogador está fora dessa lista, até se prova o contrário. Qual o motivo? O jogador Richarlison, o centroavante dele, na seleção, o jogador há muito tempo que não faz gol com a camisa da seleção brasileira. Pedro também ficou fora dessa convocação aí. Então precisa saber aí como o Ancelotti vai montar aí essa seleção, galera. Mas espera que tudo termine aí bem, que consiga aí nessas duas partidas se classificar para o Mundial, e depois ele com calma organiza ali a seleção. A prioridade é a classificação da seleção. Depois o Ancelotti ali trabalha ali com mais tranquilidade, com mais tempo, para montar um esquema ali para tentar ali fazer que a seleção jogue bem o Mundial. Vai ganhar o Mundial? Acho que é impossível também a gente prever isso. Eu vi até algumas discussões entre Vanderlei Luxemburgo, Casagrande, falando sobre a questão de treinadores brasileiros que estão descartados. Não é descartado, galera. Preciso de algum treinador que consiga ali chamar a responsabilidade para si. Então o Carlos Ancelotti é um desses treinadores que vai chamar a responsabilidade para cima dele. Vamos ver ali os jogadores botar a bola para rolar e jogar um bom futebol. Do contrário, a pressão também vai ser sobre ele. Só não vai derrubar o Ancelotti da forma que derrubaram o Vanderlei, o Dorival Júnior. Não vai ser fácil. Vem um contrato até o final do Mundial, encerrou o Mundial, aí vão conversar sobre renovação ou não para mais trabalho. Até então, o Ancelotti vem somente para dirigir a seleção brasileira até a Copa do Mundo. Encerrou a Copa do Mundo, terminou aí o contrato do homem. Vai renovar com a seleção brasileira? Aí já são outros assuntos. Sobre a partida de amanhã, o Estado já vendeu para mais de 50 mil ingressos, galera, para a partida de amanhã. O Mengão espera a casa cheia e vamos com tudo para cima aí dessa partida e vamos se classificar para Libertadores, galera. Partida difícil, muito difícil, mas vamos com tudo, galera. Se inscreva no canal, deixa aí teu like. Valeu, galera, tchau.